tarde, investidor. Hoje é 30 de outubro de 2017. Eu sou Danilo Frata, analista da Capitalistas Consultoria Financeira. Segunda-feira, início de semana, um dia importante aí. O índice Bovespa caindo, tomando uma decisão no curto prazo. Vou passar então com vocês a análise do índice Bovespa, dólar futuro, principais ativos e operações encerradas iniciadas hoje. Hoje no mini índice, então, fizemos 400 pontos de gain. 2 operações com gain, 2 com loss. Uma com gain de 120 pontos, 2 com loss de 60 pontos e uma com gain de 400 pontos. Até vou passar para vocês aqui. Foi uma vendinha aqui nos 5 minutos, na verdade. Nós tínhamos aqui nos 15 papel testando retração de Fibonacci. Tínhamos o alvo até um pouquinho mais embaixo, lá quem faz alvo por Fibonacci em 74.800, 74.900, chegou a tocar, o que seria 800 pontos de alvo. A gente fez apenas aí 400 pontos de alvo. Nossa venda, a venda então que eu fiz foi justamente, que eu indiquei, recomendei, aí formalizei, na perda mínima deste candle aqui. Tentei vender anteriormente, o índice voltou, a gente saiu estopado 60 pontos, voltou novamente, então a gente entrou novamente na venda, sinal de venda aqui depois em cima da média móvel de 9, ficou segurando de lado, depois deu uma pancada para baixo e andou. Então 400 pontos nessa operação. No dólar a gente fez 5 operações, 2 gain, 1 loss e 2 no 0 a 0, somando 6 pontos. Que se for no 0 a 0, se a gente deixasse andar aí, teria feito gain, mas preferimos sair um pouquinho antes, e o dólar estava de lado. Na parte da tarde não consegui pegar os movimentos, que eu tive que dar uma saída, tinha um compromisso, então a gente não fez a operação no dólar de tarde. Em ações, somou 2,72% de gain, com 8 operações, 5 gain e 3 loss. Vou passar as operações com vocês aqui, tentar passar rápido aí, senão vai ficar muito grande o vídeo. Day trade, finalizados. Hoje tivemos várias operações também encerradas em swing trade e position trade. BRAP 4, então, primeiro papel, a gente fez uma venda aqui nos 15 minutos. No começo do dia, nesta barra aqui foi feita a venda, perdendo a mínima venda, ficou alguns centavos no nosso objetivo. O papel voltou, a gente saiu estopado com 0,05% de loss. Stop parcial, então, a gente ajustou o stop. Lame 4 tocou no nosso objetivo, também venda nos 15 minutos do começo pregão, venda na perda mínima deste candle aqui, chegou no nosso objetivo, estamos com 46% de loss. Quem fez aí o alvo um pouquinho mais longo, chegou a andar 2,78. Gol 4, feita a venda também no começo do dia, aqui nos 15 minutos. A gente fez RP, posicionei o stop acima da máxima desse candle, a gente saiu estopado. Quem segurou a operação original, mantendo stop lá em cima, poderia aí sair com 5% de gain. SUSB5, venda aqui perdendo região de suporte, com objetivo aqui no fechamento do gap, saímos com 0,99% de gain. Também quem segurou um pouquinho mais a operação, chegou a andar quase 3%. Elet 6, a gente tentou uma compra contra a tendência. Neste martelo, belo sinal aqui contra a tendência, ficou alguns centavos do nosso objetivo, deixou esses 2 candles de topo em cima da média móvel de 9, a gente saiu estopado na mínima deste candle aqui, saímos com 0,38% de loss. Magazine Luiza também, saímos com loss de 0,55%, a venda foi perdendo a região de suporte, papel aqui em viés baixista, então a venda aqui em... Deixa eu ver, 21, 61,50 tinha o objetivo um pouquinho mais longo, o papel chegou a andar e voltou, a gente saiu estopado aqui neste candle, somando 0,55% de loss, croto, saímos com 0,89, a venda foi neste candle aqui, papel andou, a gente fez RP, posteriormente saímos neste candle, nós tínhamos o objetivo um pouquinho mais longo, o papel não andou, a gente saiu estopado, então a gente fez RP e stop gain. Sambi 11, 0,51% de ganho.
A venda perdendo região de suporte, nós tínhamos o gain um pouquinho mais embaixo, não chegou a tocar, saímos neste candle, ficou lateral, a gente saiu no final do pregão neste candle. As operações então de swing trade, saímos de FESA 4, quem fez RP e alvo saiu com 9,54, quem fez só alvo 15% de gain, quem fez RP, saiu no RP, saiu com 3,89 e BVMF3 saímos com 3,84% de loss. Vou mostrar aqui rapidamente as operações. FESA 4, então, compra em 15,15, se eu não me engano, foi esse dia. Papel vai andando devagar, subindo aqui lentamente. A gente quase foi estopado nesse candle aqui. Rompeu a resistência, candle de amplitude, hoje tocou no nosso alvo aqui em 17,45, saímos da posição com 9,54% de gain. BVMF3, compra aqui no rompimento, volume acima da média, fechando na máxima, todas as condições favoráveis para o papel andar, deixou dois padrõezinhos de topo, hoje saímos estopado, está perdendo LTA novamente, prazo mais longo, o papel tem suporte 23,50, 3,84% de loss. E as operações aqui de position trade, até tem que revisar aqui, acho que foram cadastradas erradas aqui, algumas não são position trade, mas enfim, BBSE 3 saímos no 0 a 0, nós estávamos comprados desde 1º/9 no papel, a compra foi justamente aqui por causa do ombro cabeça a ombro, o papel que ficou longe aí do nosso RP, aqui nós temos aqui a configuração de um ombro cabeça a ombro, a gente botou o stop na entrada, o papel fez aqui um triângulo, hoje perdeu a mínima, saímos estopados do papel no 0 a 0. Klabin, compra foi pelo semanal, no rompimento da máxima deste candle, então a entrada foi neste dia aqui, posteriormente o papel chegou a andar, ficou próximo do nosso RP, era 20,37, andou de lado aí no gráfico diário, a gente botou o stop abaixo do fundo anterior, saímos estopados hoje, com 3,72% de gain. Saímos em Braskem com 16,71% de gain hoje. Quem fez RP e saída, quem fez a saída deu 24%, o RP deu 9,31%. Braskem, então, a compra foi nesse dia, compra por correção. O papel fez um fundinho, a gente comprou aqui no rompimento dessas máximas, foi andando devagar, hoje rompe a máxima, volume acima da média, candle de amplitude, nós tínhamos alvo um pouquinho acima em 29,54, o papel ficou em leilão, entrou em leilão, abriu, fechou com esse candle, ficou novamente em leilão, a gente indicou aí para os clientes da Capitaliza encerrar a posição caso bater R$54, bateu R$54, saímos neste candle então, somando 16,71% de ganho, quem fez RP e alvo, quem só fez alvo 24% de ganho. Sambi 11, saída também com 5,24% de gain, saída em 2,21% de gain, stop ajustado, o RP foi feito com 8,27%, compra em 28,90%, justamente aqui nesse rompimento. Rompimento aqui neste candle, opa, deixar aqui, deixar para vocês. Fez aqui um padrãozinho de fundo, a gente estava de olho para comprar o papel em cima de uma região de suporte, então a gente fez a compra no rompimento que ele estava sentindo dificuldade de romper. Nesse dia deu um belo padrão de topo, a gente botou o stop aqui abaixo, saímos estopado hoje com 5,24. Apesar do pregão bem baixista, a gente saiu apenas com uma posição de loss. Vamos então para a análise aí de todos os resultados aí, pregão bastante movimentado. Começando então pelo índice Bovespa, 1,55% de queda, cotado a 74.800. Nós vínhamos falando aqui que o índice vinha em movimento lateral durante todo o mês, entre 77 mil pontos e 75.200. A perda de 75.200 ficando abaixo, então indicação baixista, o índice Bovespa entra em tendência de baixo no curto prazo, ao meu ver, ativando o pivô de baixo. Para confirmar, tem que perder a mínima de hoje e ficar abaixo. O índice Bovespa não tem muito alvo aí no diário para andar nesse movimento de baixo no curto prazo. O primeiro alvo aí, 73.600, suporte do fundo anterior, e onde temos a LTB no curtíssimo prazo.
posteriormente aí 73.100 pontos. Então, índice Bovespa aí decidindo fazer movimento baixista, a não ser que amanhã negue esse movimento e volte para dentro aqui do movimento lateral. Deixa eu mostrar. Não sei que amanhã volte para dentro do movimento lateral, mas agora é uma bela indicação de baixo com volume bem acima da média. Dólar futuro na contramão do índice, subindo 1,59, fechou na máxima. Minha expectativa aí depois do pregão de sexta-feira era um movimento corretivo lateral, aqui na região de 3.260, 3.240, ou até mesmo se fizesse um movimento corretivo um pouquinho mais forte, perdendo a mínima de sexta-feira, corrigir até 3.220, no máximo até 13.200. Hoje, então, deu forte alta, já vem aqui testar 3.290, 395, 13.300 era o objetivo no curto prazo, esperando essa região, vai buscar aí 3.340, que é resistência por Fibonacci, traçada do topo anterior no prazo mais longo e do fundo. Então, esperando as máximas aí, objetivo em 3.340, posteriormente lá 13.400. Expectativa então é de alta para o dólar no curto prazo e no índice Bovespa é de baixa. Ambev então fechou com 0,24% de alta, fez aqui um martelinho com volume acima da média, papel esperar R$ 21,00, pode fazer um movimento aqui de repique até 21,60, papel que, ao meu ver, está no curtíssimo prazo em tendência de baixa, não consegue desenvolver em nenhum momento viés de alta. Nesse movimento aqui, que a princípio era corretivo. Então, no curtíssimo prazo é viés de baixa, mas aí no curto prazo, se a gente pensar aí para um prazo um pouquinho mais longo, segue indefinido, papel aí que está com um movimento não muito claro no presente momento, ao meu ver. Banco do Brasil caindo 3,53, esse sim aí ativa um pivô de baixa, ficou vários dias fazendo movimento lateral no TH, tentou o rompimento de 36,30, não conseguiu, voltou, testou região de resistência e hoje então perde suporte, perde LTA, ativa pivô de baixa, tem primeiro objetivo aqui 34,50. Quem está pensando em venda, perdendo a mínima aí, ou até hoje no fechamento do pregão de hoje, é possível uma venda no papel para a estratégia aí de pivô de baixa. Bradesco também ativa um pivô de baixa, caindo 1,79%, ativa já está em zigue-zague descendente, testou suporte, aqui testou retração de Fibonacci, não conseguiu romper, hoje fica abaixo do suporte em 35,50, vem buscar então 34,40. Se a gente fizer aqui o objetivo, projeção com Fibonacci, o objetivo aí justamente no suporte mais importante aqui para o prazo um pouquinho mais longo, na região de 33,20, 33,30. Também é válido uma venda aí em Bradesco. Lembrando aí que para quem é cliente Capitalizo, talvez sentiram falta que hoje eu não mandei nenhuma recomendação de swing trade nem position trade, justamente pelo fato aí de estar lateral, papéis que tinham configuração de compra por rompimento, então eu iria aguardar aí pela configuração do índice Bovespa a confirmação de algum rompimento. Hoje o índice Bovespa indica aí viés baixista, então já começo a olhar para vendas papéis já fazendo movimento de baixa no curtíssimo prazo. BRFS3 segue viés de baixa no curto prazo, temos zigue-zagues descendentes, está aqui trabalhando numa faixa de suporte, não chega a perder hoje, deixa uma vela inferior, depois de tocar aqui, suportezinho em 43,40, 43,40, perdendo essa região, vem buscar 42,50, não vejo nada a se fazer no papel por enquanto, movimento arrastado. BVMF eu já falei com vocês, papel aqui indica então um rompimento falso, tem a região de suporte em 23,50, se não perder 23,50 e não conseguir romper a resistência aí, o papel segue em viés lateral aqui, tendência indefinida no curtíssimo prazo. TSA4 tenta ativar um pivô de baixa, segue em movimento lateral entre 11,40 e 10,80, perdendo a mínima de hoje, ativa um pivô de baixa, inicia viés baixista no curto prazo. Atenção amanhã, então, quem está comprado ainda não saiu da posição,
Stop na mínima do candle de hoje. YouTube 4 caindo 0,28. Também aqui perde, confirma que não consegue ficar acima da LTA no prazo mais longo. Já faz um zigue-zague descendente, dá um sinal não muito claro de rompimento. O rompimento ideal, então, é perdendo a mínima do candle de hoje, confirmando, nesse caso, aí, a tendência de baixa no curto prazo, vindo buscar a região de suporte em 41,20, onde temos a LTA para o prazo mais longo. Croton, 1,31% de queda, segue movimentação baixista, vem buscar a região de 13,30 para ganhar um fôlego na alta, esperar 18,80. Petro 4 segue em viés de alta, papel que a gente segue comprado, já fizemos RP, hoje dá uma sinalização de topo, volume acima da média, padrãozinho de topo, perdendo a mínima, o papel tende a corrigir, tem espaço para corrigir aí até LTA no curtíssimo prazo e até a região de 11,40 ou a região rompida é de 11,30. Quem quer realizar lucro, stop na mínima de hoje ou do dia do pregão anterior, nós temos alvos em R$18, vamos reavaliar aí o stop. Vale 3, vem aqui testar a região de 31,70, região de suporte, que se perdido, o papel tende a vir buscar o fundo anterior na região de 30,50, 30,30. Para ganhar força compradora, rompeu a máxima aqui em 33,90. Principais papéis do índice, então, para os papéis de destaque, Braskem já comentei com você, subindo 1,96. Temos aqui alguns outros papéis sem nenhum volume, FESA 4, já comentei com vocês também, subindo 2,57. Quem está não vejo compra e não vejo venda, deixa um candle meio esquisito. Quem está comprado e não sai da posição, ajustar stop na mínima de hoje ou do pregão anterior. Magnesita subindo 2,34, depois do rompimento aqui de 44,40, segue seu viés de alta, aí subindo mais de 4%, volume acima da média. Está no seu TH, não está no seu TH, desculpa, me enganei. Aqui no gráfico, tinha olhado só o semanal, mas no gráfico anual aqui fica mais claro. Quem está comprado de administrar stop, não vejo entrada e sem sinal de topo até o presente momento. Destaques de baixa, então, hoje temos bastantes destaques de baixa. Mar 3, caindo 6,54, segue dentro do canal de baixa, um curtíssimo prazo, movimento arrastado de baixa. Poderia indicar uma movimentação de alta rompendo a máxima do pregão anterior, na casa de 9,27, 9,30, deixa eu confirmar para vocês aqui, 9,12 por aí. Hoje cai, volume abaixo da média, tem suporte aqui na região de 8,36, eu não vejo nada se fazendo papel, quem tenta a venda aí está sempre sendo estopado nesse papel, por exemplo, quem vendeu aqui perdendo as mínimas, pode ter sido estopado aqui, quem vendeu novamente aqui pode ter sido estopado aqui, então papel fazendo viés baixista, mas movimento muito arrastado. Rapid 4, 6,16% de queda, ativa um pivô de baixa, fechando na mínima, volume acima da média, tem tudo então para vir buscar a região de 6,40. MRV3, 5,85, candle de ignição, volume acima da média, indica aí buscar o suporte em 12,40. Pomo 4, 5,75% de queda, nós estávamos de olho numa compra. O papel tá em viés de alta no prazo mais longo, a gente esperava a retomada desse viés de alta, o papel ficou fazendo movimentação lateral entre resistência e suporte nessa região, hoje então ativa um pivô de baixa, papel ao meu ver aí características baixistas, perdendo o fundo, confirma aí tendência de baixa no curto prazo, caso venha perder 4,2, hoje o volume acima da média. Odontoprev, o papel que a gente está comprado, deu uma indicação no começo do pregão de ir buscar o rompimento aqui desse movimento lateral, que ele não consegue se livrar. Hoje, então, o volume acima da média. Um candle de amplitude, engolfando o candle anterior, testando o LTA no curto prazo. Uma indicação aí que o papel pode continuar no seu movimento lateral, até mesmo desenvolver um movimento baixista, caso venha perder aqui
região de 15,90. Provavelmente vamos apertar o stop para a mínima de hoje, o papel que for próximo do nosso RP. Então quem está comprado, atenção, apertar stop Odontoprev, dando uma indicação de rompimento falso, não consegue se livrar da resistência. CSNA3 segue tendência de baixa no curto prazo, depois de fazer um pivô de baixa aqui na casa de 9,50, já cai cerca de 10%. Está indicando vir buscar aqui o fundo na casa de R$ 8,00, volume acima da média, candle fechando na mínima, nenhum sinal de fundo até o momento. Gol 4, 5,27% de queda, tentou ativar um pivô de baixa, perdendo a mínima, dica baixa no curto prazo para vir buscar 12,60. Tem a possibilidade aí de fazer uma venda no papel, se tiver aluguel, claro. HGTX caindo 5%. Vem testar suporte, fazendo um candle de fundo nessa região. Pode sim se pensar em compra. O papel está em tendência de alta, no curto prazo fazendo um movimento corretivo. O 4 caindo 5,9%. Vem testar suportezinho, já testou hoje aqui na casa de 5,14. Papel que perdendo a região de R$ 5,00 aí, deve vir buscar o fundo anterior lá em 4,32, então muita atenção para o papel que está bem congestionado nessa região. Se a gente for ver aqui, é uma região importante, ele fica trabalhando aqui vários pregões nessa região até tomar alguma decisão um pouquinho mais importante. Não vejo no momento nada a se fazer no papel, ficar de fora observando. R-Log, papel podia indicar compra rompendo na máxima, hoje perdeu a mínima, deixou uma vela inferior. Vejo aqui, a princípio, um movimento lateral no papel, a não ser que eu ia perder a região de R$ 9,00 aí, ativando, nesse caso, um pivô de baixa, por enquanto é movimento lateral para R-Log. Profarma, mais um pivô de baixa. O papel tentou um rompimento, então indicou aqui um rompimento falso, vem, testou retração de Fibonacci, pivô de baixa. Movimento aqui corretivo curto, ativa mais um pivô de baixa. Vem então buscar aqui região importante de suporte na casa de 8,20. Essa então foi a análise do fechamento do pregão, espero que vocês tenham gostado, tenham todos uma boa noite e uma ótima terça-feira.